Amém, Senhor. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Fala, Luiz. Bom dia. Jacó aceita o convite aqui. Fala, Jacó. Bom dia, mano. E aí, pastor, bom dia. Como é que tá? Tamo de molho aqui, chovendo. Tá vendo? Imagina eu. Tô cercado aqui também pela Caramba. chuva. Fala, Eric. Seja bem-vindo, mano. Bom Eric e dia. Luiz. Bom dia. Ah, tá todo O... mundo, né? Então. Todo mundo de molho. Hoje, até a Cris tá falando aí que ela tá em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Lá tá chovendo também. Tá chovendo no Brasil todo, né? Nas Tá regiões chovendo de bem. essas regiões aí do centro, regiões sudeste e tal, tá chovendo em tudo que é lugar aí. Um pouquinho no norte também. Ah, hoje o nosso estudo Tá é pergunta chovendo, né? 34, a gente tá dando uma patinada ainda. No estudo presencial lá, a gente dá uma patinada para voltar, né, cara? Pegar o ritmo Ah, de novo. é? Aí era até aquecer, né? É Até até tirar o aquecer. ferrugem. Vamos dar uma Daqui a pouco, né? recapitulada na pergunta. Bem, a pergunta 32 vai falar que a gente é justificado e santificado pelo Senhor, só há justiça em Jesus, né? No caso, ele nos faz justos. E aí a Uhum. pergunta 33 vai dizer pra gente aí, o que tem fé em Cristo deve buscar a salvação pelas próprias obras em outro lugar? Você lembra? Você lembra dessa pergunta? Pra gente dar uma recapitulada Eu só? lembro, cara, eu só achar de novo aqui, que eu vou mexer no celular para voltar a página e, e ela corre umas 10. Entendi. O eletrônico é assim mesmo. É ruim, cara. Peraí, tô chegando, tô na 30 já. 33, né? Que você. Isso. 33. Aí a O pergunta é que. essa, né? Os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação Uhum. pelas próprias obras ou em outro lugar? Ah, sim. E aí o texto diz que não, né? O que é necessário para salvação vem de Cristo e buscar a salvação. Estou lendo a resposta aqui. Buscar a salvação pelas boas obras é negar que Cristo seja o único Redentor e Salvador, né? Então, nesse caso aqui, o texto não está. Ele, ele descarta as obras como meio de salvação, né? E Uhum. coloca a. Como a gente vai ter no finalzinho ali no texto do Keller citando o hino, né? Que é só em Jesus, né? Que é só em Cristo, naquilo que ele fez, naquilo que ele é que o homem pode ser salvo, pode alcançar a salvação conforme declara a Bíblia, né? Então, através das obras, o homem buscando salvação nas obras, ele está negando a obra que é a obra de Cristo, né? A única obra para a salvação é a obra de Cristo. E aí a gente chega aqui, então, na 34. Já quer pular ou tem mais alguma coisa para falar Não, pode ir direto. sobre a 33? Não, Pode ir pode ir. direto? Pode ir. É porque daí a gente cai naquele, acho que numa problemática que tem desde das cartas de Paulo, né? Já que eu estou salvo e não é por obra que eu sou salvo, para que que serve, né? Uhum. Para que que serve? E a pergunta 34 vai falar isso, né? Já que somos justificados somente pela graça, por intermédio somente de Cristo, temos ainda, né? A pergunta não é nem para que que serve a boa obra, é temos ainda de fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? Aí o senhor vai fazer a resposta? Não, pode continuar. Pode, Vai né? tranquilo aí. Então vamos aqui na. Então a resposta.
Se somos salvos por intermédio de Cristo, né, somente pela graça, temos que fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? E a resposta é sim, porque Cristo, ao nos justificar pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito, de modo que nossa vida mostre amor e gratidão a Deus, para que sejamos assegurados de nossa fé pelos frutos e assim, pelo nosso comportamento piedoso, outros sejam ganhos para Cristo. Então, é preciso fazer as boas obras e obedecer a palavra de Deus, sim. E aí a gente vai para o texto já, pastor? Ou vai no versículo? O versículo é grande, o versículo é quase do tamanho do comentário do Spurgeon aqui. É verdade. Vamos ler o versículo para dar uma Vamos base aí ler, né? legal. Então tá. Você vai ler aí? Quer que leia aqui? Eu vou ler aqui então. 1 Pedro, o versículo está lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 12. E eu vou ler a mesma versão que está no livro, tá, irmãos? Os irmãos estão entrando agora. A gente está retomando os estudos aí do livro Catecismo Nova Cidade, da editora Fiel, Catecismo Nova Cidade, que é um devocional sobre essa prática cristã de anos, né? Há comentários dos reformadores, dos pais da igreja, desse pessoal, e comentários contemporâneos também. Você vai encontrar comentário do Tim Keller, vou falar o nome certo do cara, né? Do Timothy Keller, do Carson. Você vai encontrar esses comentários como o de John Piper, assim como você vai encontrar comentário lá do Spurgeon, João Calvino, John Wesley. Então são comentários muito bacanas. É esse livro que nós estamos seguindo e agora a gente está na pergunta de número 34. Só recapitulando, o texto base, então, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí vem o bate-papo aí com um comentário do príncipe dos pregadores, Charles Adam Spurgeon. E aí eu passo para o Jacó de novo. O comentário, eu estava, não sei se você reparou, mas o comentário do Spurgeon ele é o menor aqui, né? Mas ele meio que resume, ele dá todas as ideias do que o outro pastor, o Lingo, eu não tive tempo de pesquisar. Na verdade, não tive, acabei, como a gente estava voltando, a gente fica meio enferrujado, né? Não ter tempo na verdade, é mentira. Acabei não me propus a pesquisar mesmo. O outro ele dá uma destrinchada, né? Um pouco mais assim, alonga mais os assuntos, e o Spurgeon ele vai resumir bem, né? O, a questão do porquê das boas obras terem que existir, né? Uhum. E eles fazem um encaixe aqui, até meio que como se o Spurgeon estivesse continuando o versículo, né? Que eles iniciam o comentário dele com um assim, como Uhum. se fosse parte do mesmo texto, né? Então Pedro vai falar, né, o porquê que as boas obras devem existir, né? Dessa diferença que Deus nos separou para ele, né? E o Spurgeon, o comentário começa assim: assim, caros amigos, essas boas obras têm de estar no cristão. Não são a raiz, mas o fruto da sua salvação. Não são o caminho para a salvação do crente, são seu andar no caminho da salvação. Onde houver vida saudável na árvore,
essa árvore produzirá frutos de acordo com sua espécie. Assim, se Deus tornou boa a nossa natureza, o fruto será bom. Mas se o fruto for mau, é porque a árvore é o que sempre foi, uma árvore má. O desejo dos homens criados novamente em Cristo é estarem livres de todo o pecado. Pecamos, sim, mas não amamos o pecado. Para nossa tristeza, às vezes o pecado exerce algum poder sobre nós, mas é uma espécie de morte sentir que entramos em pecado. Contudo, ele não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, nós o venceremos e obteremos a vitória. Amém. Comentário de Spurgeon sobre as boas obras e a importância dela na vida do cristão. Então, as boas obras, ela acontece uma espécie de um termômetro, seria isso? Para garantir que nós estamos salvos. Para garantir a salvação mesmo, para entender, olha, se você está salvo, um dos termômetros são as obras. É isso que ele vai dizer quando ele vai falar assim, onde houver vida saudável na árvore, essa árvore produzirá frutos de acordo com sua espécie. Como é que é isso aí? Você que manja de agricultura. Não manjo muito de agricultura, né? nem muito de botânica, mas uma coisa que a gente sabe é que assim, o fruto ele é o fim principal de uma árvore, né? Uhum. É o para que ela existe, né? Apesar de eu trabalhar mais com... Minha câmera está meio torta. Sou eu mesmo. Pode ser. É, Vai saber. apesar de eu trabalhar bastante com planta ornamental, né? Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, já tem uns séculos aí que o homem manipula a natureza para contemplação, né? Sem fim, sem uma finalidade prática, né? Mas se a gente vê a natureza de um modo geral, ela tem uma função, né? E a função do fruto é que é para fazer a reprodução da espécie, né? É a continuação da espécie, né? Então todo o esforço da árvore, tudo que ela aguenta do tempo, né? O esforço de extrair as vitaminas da terra, né? A própria flor, né? Ela é como se fosse a maquiagem da árvore, né? Ela chama através das flores os insetos que vão colher o pólen e também os pássaros que depois vão pegar, né, e a beleza do fruto, a casca e tal, para que essa semente seja lançada em outros lugares. Então, o fruto, ele é a razão da árvore é o fruto. Uhum. E a razão do fruto é que a árvore, a espécie permaneça. Então, trazendo isso para a vida cristã, só se é cristão se tiver boas obras? Bom, não, a gente é cristão se Cristo nos chamar, né? O fruto vai, na verdade, mostrar... Porque é possível gente fazer coisa boa sem a consciência da salvação em Cristo, Uhum. né? Tem muita gente que faz obra de caridade, né? A questão é que quando um salvo faz isso, ele está dando testemunho e dando a possibilidade de outras pessoas conhecerem Cristo também, né? Uma boa obra sem Cristo, ela fica só ali na base da filantropia. Geralmente as pessoas fazem para serem reconhecidas elas mesmas, né? O próprio nome, quem é louvado é a pessoa, é a instituição, né? A gente tem tantas instituições que fazem doações aí, né, para poder se livrar do fisco aí no final do ano. Né? A gente tem milhões, e às vezes bilhões de campanhas arrecadando aí, mas é só para abater nos trilhões Imposto de renda. de imposto de renda que tais empresas têm, né? Você sabe que você está falando essa questão do imposto de renda,
Eu lembrei que quando eu fiz seminário, vi um grupo de americanos construir capelas, né, e tal. Até ali em Queluz, a igreja do pastor Diogo, que já participou de live com a gente, até pregou na nossa igreja. Foi um grupo de americanos que fez. E a gente se perguntava, né? Nossa, como é que os caras vêm aqui, trazem insumos, fazem tudo isso aí e tal. Você sabia que nos Estados Unidos, provavelmente você já saiba, e muita gente que está acompanhando já saiba disso, sabia que nos Estados Unidos, o imposto de renda, além de ser também descontado em folha, você pode escolher se o seu imposto de renda vai para o Estado ou vai para organizações religiosas. Então, o que acontece? Alguns profissionais liberais lá, eles escolhiam para instituições religiosas. E essas instituições, elas fazem obras no mundo todo. E eu Nossa, acho não interessante sabia não, isso. cara. Então, aí a gente fala, mas por que que vem? Não é que vem do bolso deles. Quer dizer, diretamente vem do bolso deles, porque é imposto. E ao Uhum. invés deles deixarem isso para o Estado americano, você consegue jogar esse imposto seu direto para a igreja. Então, vamos supor, do seu imposto, você é um dizimista. Um exemplo assim, para que as ONGs funcionem e tal. Isso Uhum. acontece lá. E é É legal essa interessante. noção de distribuir isso, né? Numa dimensão maior do que o próprio país ou o próprio estado ali, porque Sim, isso, aí Brasil, África, e os caras vão, cara, vão para o mundo todo fazer esse trabalho. E vão e constroem, e além de construir, dão um trabalho, questão de saúde mesmo, né? Questão de uhum, óculos para quem precisa de óculos, tratamento dentário. Eles fazem um trabalho assim de 20 dias, tiram 20 dias do seu ano para fazer isso aí. legal. E eu acho que isso tem a ver com o assunto, né, pastor? Porque a igreja americana, a europeia também, mas acho que a gente é mais influenciado pela igreja americana, né? Tem Uhum. muito disso da tradição reformada, né? Que compreendia muito sério, assim, com muito afinco essa questão com as obras, né? Com boas obras, demonstrar o amor de Deus Uhum. e através de uma mudança concreta, assim, palpável na vida ou, né, das pessoas, elas terem essa oportunidade de mostrar a condição de uma mudança interior também. Né? Isso, Sim, a reforma trouxe muito isso, né? E eu acho que isso inspira, acho que inspirou muito a agenda missionária da igreja durante um tempo. Acho que e talvez seja por isso que as pessoas até hoje ainda fazem bastante isso, né? Principalmente quem vem dessa raiz reformada, assim. Então não é que faz só porque né, é meio que como o caminho de Jesus, né? Jesus caminhava praticando boas obras, curando e fazendo tudo isso, mas e assim como o princípio de Jesus era anunciar, né, que o reino chegou, eu acho que a mensagem é a mesma, né? Assim, o mote continua sendo o mesmo, né? O reino chegou, mas como, né? Não estou vendo, não vi nenhuma entrada triunfal, não, mas o reino chegou porque as condições, né, do lugar eram umas e agora eram ruins e agora elas passam a melhorar, nem que seja de uma forma até pequena ou com pequenas mudanças, né, com pequenos feitos ali. O evangelho tem a oportunidade de ser pregado porque tem alguém fazendo uma coisa ou outra ali que vão ser palpáveis na vida das pessoas. Isso também é mais ou menos por aí que segue as boas obras, porque isso talvez seja a parte mais, como é que se pode dizer, mais vistosa, né? E talvez até mais fácil, né? As campanhas, as obras de missão e tal. Eu acho que é a parte mais visível, tá até mais fácil de programar, né? Mas boas obras também não é só isso, né?
Não. Ah, Envolve. o texto do Pedro, ele vai dizer até, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, boas obras é até o próprio testemunho. Uhum. É isso que o Pedro está dizendo ali. Então, não se deem à depravação, mas se abstenham. Isso também vai ser boas obras, vai ser fruto da salvação de vocês. Vai Na minha mostrar. versão tem a desculpa. Não pode falar. Na minha versão, eu estou aqui com a NVT também, e ele fala, eles trazem uma maneira aqui interessante. Ele coloca que vocês são povo escolhido, né, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu achei interessante essa maneira de colocar, né? Assim, vocês podem mostrar às pessoas, né, como é admirável aquele que o chamou, ou seja, né? Acho que fica bem explicado aqui a questão da graça e salvação, né? Tipo, não vem da gente, Uhum. como o Paulo falou, né? Mas através do que a gente faz, a gente pode mostrar quem é, assim, quem é Deus, né? Aquele que nos chamou, né? A graça, o amor daquele que nos chamou. Então, e no 10 ele vai falar, antes vocês não tinham identidade como povo. Acho que isso também, o senhor falou do fruto, né? E a gente tem, fala, pelo fruto conhecereis a árvore e tal, tem, né? Então, isso também mostra a nossa identidade como povo, né? Então, assim, que é o que o Spurgeon vai falar aqui, né? Se o fruto é bom, como o senhor perguntou no começo, né? É o termômetro para saber se a gente é salvo ou não. Eu acho que, na verdade, é uma vitrine, né? Para as pessoas verem que tipo de salvação a gente tem, né? Que tipo de fé a gente tem. E aí, mas como assim, que tipo de fé, Jacó? Eu falei assim, porque vai ter gente que vai buscar Cristo para transformar, buscando uma transformação de vida só naquilo que diz respeito aos problemas da vida aqui da Terra, né? Buscando só resolver os problemas que ele tem aqui. Tem gente que está preocupado só com o seu problema futuro, né? Para onde sua alma vai? Se vai para o inferno, se vai... Esse pensamento greco-romano ainda, né, misturado com um pouco do catolicismo da Idade Média, né? Se vai para o inferno, se vai para o céu, como é que faz? E aí a pessoa vai buscar a salvação para a alma no sentido futuro, né? E o que Pedro e o Evangelho tá propondo é que assim a gente não busca a salvação, é quem nos salva que nos busca, né? E a partir desse movimento de Deus para com a gente, ele nos salva, nos coloca num lugar onde a nossa vida mostra a obra que ele fez em nós, né? Através do nosso testemunho, através daquilo que a gente faz, da maneira como a gente vive, né? Então, as boas obras também têm a ver com a nossa identidade, né? Obedecer a Deus não é uma obrigação, mas é o único jeito que a gente sabe viver. É um caráter transformado, né? É um caráter transformado. É Cristo nascendo, é Cristo crescendo na gente, né? Então, não existe a preocupação com o policiamento, assim, né? Aquela coisa, quem que você é quando ninguém está te vendo, né? E, então, assim, né? Não vou fazer porque aquela coisa, eu não faço porque se o irmão vê, eu não faço porque minha religião não permite, né? Eu lembro que tinha é, Cacete e Planeta, cara, falando de Cacete e Planeta aqui. Mas você lembra de um quadro que tinha dos policiais? E às Ah. vezes apareciam as coisas para eles fazerem, e eles falavam, a gente não faz, nós somos presbiterianos, você lembra? Os caras faziam um monte de tramóia lá, mas chegava uma outra coisa que não, isso não, porque nós somos presbiterianos. Então,
Nada contra os presbiterianos aqui, viu? Não, não. Mas mas não é isso, não é religião, né? Não é Aham. que se é só a religião quando é só a Ô, religião que não, ô, não permite a Jacó, gente fazer. Oi. teve um ano, cara, que assim, eu achei o cúmulo daquele negócio. Que o Neymar, o Ganso e mais um cara, não lembro quem, no Santos não desceram do ônibus para poder. Eu li isso, né? Então, eles foram levar brinquedos lá para uma comunidade e tal. Chegou lá, eles não sabiam. Era uma entidade espírita que cuidava de criança. Hum. Aí o Neymar, o Ganso e mais uns caras falaram que não ia descer do ônibus para levar nada lá para criançada e tal. Não lá, porque era uma comunidade espírita e eles eram cristãos e não Nossa, pode. cara. Tipo assim, chega a ser cômico, né? A gente tá falando de quem? Ah, do Neymar. Não é o Neymar que foi pego na balada ali, enchendo a cara. Ah, o Neymar que foi pego com a menina, não sei o quê. Tipo, É. não, Troca de nossa, namorada, né? troca igual roupa. Não, e a nossa religião não permite a gente fazer um negócio desse. Cara, o crente ele A gente é confunde o que é boa esquisito, né, obra, cara? né? O crente é esquisito. Ele ajuda. Por isso O que crente é esquisito, cara. eu acho que é o Paulo Júnior que fala um negócio que o diabo ele não tem. Ele não vai ter igreja no nome dele, porque os crentes já ajudam ele bastante. Ele não vai ter igreja no nome dele porque ele é o pai da mentira, então ele não vai abrir um lugar que fala a verdade sobre ele, né? Ele vai aproveitar, porque tudo que o diabo faz é trabalhar para o pensamento de anticristo. Então, Sim, e esse tipo de atitude é uma atitude, não é anticristã, é uma atitude anticristo. exato. Assim, não estou falando que os caras são anticristo nem nada, mas assim, é uma falta de conhecimento sobre Cristo. Porque se Jesus pensasse assim, nesse nível de testemunho, será que ele tinha salvo a gente? Será que ele tinha descido aqui para salvar a gente? Então, cara. Né? Você Não, para sabe, lá nesse mundo eu uma, não vou uma não, porque... das surpresas que eu já tive na vida, uma delas, né? São muitas surpresas. A Hermanita tem a loja missionária e aí tinha uns travesseiros lá que não estavam saindo. Ela comprou travesseiro e tal. E aí tinha uns cobertores também e tava, tipo, começando o inverno, né? Aí a Hermanita falou assim pra mim, pastor, tem como você pegar aqueles travesseiros lá na loja e mais uns lá em casa e tal? Acho que dava uns 12 travesseiros. E mais as cobertas e tal. Eu falei, tem, mas o que que vai fazer com isso aí? Aí ela olhou pra mim e falou assim, leva lá no Lar Vicentino. Eu falei, ah, é mesmo, Hermanita? Né? Ela, sim, lá no Lar Vicentino. A gente não tem trabalho com ninguém, vão abençoar lá os vicentinos, os idosos que estão lá. Rapaz, aquilo pra mim foi muito bacana, porque geralmente a gente fica, né? Não, né, tipo, é uma instituição que talvez não confesse e não tem a mesma confissão que a nossa, não sei o quê. E o reino, cara, o reino precisa de sinal, né, cara? Não que o reino precisa de sinal, mas a gente precisa sinalizar esse reino. Parece que a gente tá com medo das trevas, ao invés da gente ser um luzeiro no meio das trevas, é onde a gente passa e o negócio brilha de tal jeito que as trevas são dissipadas e falando, olha, esse pessoal pratica aquilo que ninguém pratica, né? Então, eu me lembro que tinha um irmão que passava, tinha uma loja de vela, acho que eu já contei essa história. Tinha uma loja de vela, o cara envolvido com macumba, um monte de coisa assim. E aí os irmãos passavam, repreendia, expulsava demônio, fazia tudo aquele negócio lá. E eu, cara, o cara olhava pra mim, vinha conversar, eu falava do evangelho com ele, ficava lá sentado trocando ideia do evangelho. Um dia, quando ele teve problema, ele não foi lá nas entidades dele, não foi falar com nada daquilo que ele cria, ele foi lá pedir oração pra mim. Falou, você pode orar pela minha vida? Falei, demorou, cara. Vamos lá fora que eu vou orar por você ali, né, que tava dentro da loja dele. Eu falei, vamos orar ali. Aí a gente foi lá e orou pra não fazer muito barulho, porque crente faz. Eu, pelo menos, faço bastante barulho orando, né? Então eu tive que pedir pra sair. Pessoas passavam na frente da loja do cara, mandava a loja cair, mas nunca tinha entrado lá para ver, perguntar como é que o cara tava, quem que ele era. Então, cara, Preocupado, mas com a estátua.
Então, né? É um negócio doido. Então, quando a gente vai falar de obra, de boa obra, a gente vê as questões grandes, né? Ah, Uhum. trabalhos evangelísticos e tal, e a gente se esquece de obra, de tipo da obra do aspecto individual também, né? Do seu testemunho, da sua vida cristã, de fato, da sua transformação no Evangelho. E isso ser um momento de engrandecer o nome do Senhor em qualquer lugar que você esteja. Então, se você é um político, se você é um empresário, se você é um trabalhador, se você é um estudante, está cheio de oportunidade de bons frutos aí, de boas obras. É. É porque não é uma. Eu acho que como a Bíblia deixa claro que isso não é não faz parte somente de uma ação pensada, né? Igual Uhum, uma manifestação do tipo de uma campanha, de uma obra missionária, você reúne um grupo, veste umas camisas, vai lá e faz um monte de coisa. Não de uma igreja, uma instituição. Então. Mas é o que o pessoal fala, é o estilo de vida, né? É quem você é. Né? Você você não sabe viver de outro jeito. O pastor Paulo Borges fala muito disso, né? Sobre a prática do amor, a prática da igreja, ela não é uma prática pensada, é quem a igreja é, né? Então, testemunhar Jesus na maneira de tratar as pessoas, né? Amando, sendo misericordioso, perdoando, dando esse bom testemunho, né? Não pode ser algo calculado, né? Porque tudo calculado ele tem algum tipo de interesse, né? uhum, Então, assim, uma árvore, como a gente estava falando, né? Quem produz uma fruta, né? Uma árvore que produz o fruto, ela não fica pensando, tipo, ela não tem aquela a intenção, não, eu vou lançar esses frutos, porque vai vir um passarinho, porque tal bicho vai passar. Não, é o que ela foi feita para isso, né? Ela segue a vocação dela, né? uhum, Então ela segue a vocação dela quando ela é uma semente, a semente morre, ela vira um broto, ela sai da terra, ela está seguindo a vocação dela. Ela uhum, enraiza, ela vai crescendo, vai criando copa. Na estação certa, né? A cada estação ela vai se comportar de acordo com o que aquela estação está oferecendo, né? De acordo com o que o clima está oferecendo, e ela vai suportar o que tiver que suportar, aproveitar o que tiver que aproveitar, né? Então, no frio, no outono, no inverno, ela suporta o frio, ela se recolhe, ela diminui o fluxo de enzimas e tal, e vai, fica ali, cai as folhas, seca, fica feia. Vai chegando na primavera e ela é a vez dela voltar. Então ela começa a se aproveitar das chuvas, da temperatura do sol, da quantidade de luz e vai até produzir flores e até ter o tempo suficiente para jogar os frutos para fora. E aí a maneira como isso que é o mais interessante. Não existe benefício para a árvore em produzir fruto. Só existe esforço. Ela não se alimenta do fruto. Ela não sente o gosto do fruto, o sabor da carne, o cheiro da coisa e o suco, nada. Só existe esforço, só tem trabalho para ela, né? Mas o fruto está ali. E aí, seja um ser humano, seja um passarinho, seja qualquer outro bicho, né? Vai passar e vai tomar parte daquele fruto. E o que vai acontecer? Milhares e milhares de quilômetros. É assim que as florestas são feitas, né? Seja o vento, esse fruto vai para algum lugar, essa semente vai, porque nem o fruto é o fim principal. O fim principal, na verdade, é a semente cair na terra. Esse que é o louco, né? a semente que não morre não germina. O final principal da árvore, né? A missão dela é cumprida quando uma semente cai na terra de novo. Né? Então, e não tem benefício nenhum para aquela árvore Pra ali. árvore.
Tá Por tudo na isso baixa. Mas tem que para nós, S. oh, desculpa, mas por isso que nós somos os ramos ligados à videira verdadeira. A videira fez todo o esforço. A gente só manifesta o esforço da A gente videira. só é galho para manifestar o fruto. Porque de nós mesmos, um galho sozinho, ele se resseca e morre, né? Mas eu vi uma videira, cara, esses dias. Nossa, já, assim, muito bonita. Eu fiquei meio, até parei na frente, estava com as crianças, parei na frente e expliquei esse versículo para eles. Não, quando a Bíblia fala que Jesus é a videira, aí essa é essa árvore que está falando que é. Olha, tinha uva, tinha umas verdes, tinha umas maduras, tinha umas mais distantes, outras juntas, assim. Era bem grande, cobria um espaço bem grande, assim. A gente ficou um tempinho lá conversando. Nossa, pai, é por isso. Né? Eu falei, tá vendo como os ramos são diferentes, cada um vai para um canto, cada um é de um tamanho, tem uns que já estão frutificando, outros estão novinhos, outros estão sendo podados ali, o jardineiro estava mexendo nela. E é muito interessante isso, né? Essa Jesus se comparar com, né, falar que ele é a videira, eu fiquei meditando ali, é bem louco isso mesmo. Tem ramo pequenininho, novinho, tem ramo que já está ali frutificando, tem ramo frutificando já com fruta madura, outros com as frutinhas mais ou menos e É a igreja. tal, mas é a igreja, É a né? igreja. E tá lá. E o caule, o tronco, né? Tá ali, tava ali vistoso, grosso e jogando sombra, folha, ramo e fruto para tudo quanto é lado no lugar lá. Isso é interessante. Caramba, hein? Eu tava lembrando, você falando isso, eu lembrei daquele dia que a gente tava na primeira reforma da nossa igreja. A gente tava falando da framboesa lá, que o irmão Credo acho que falou, ah, tem que tirar algumas coisas dessa erva, não sei o que. Tô falando, deixa tudo aí, pô. O negócio tá vivendo. É igual a gente, um dependendo do outro pra viver, então eles estão aí, né? É, Eu lembrei desse comentário agora, você falando, eu falei, olha que doido, né? Umas já estão mais evoluídas, outras estão começando agora. É a igreja, a gente tem que ter essa paciência em saber que tá, mas tá todo mundo ligado na videira verdadeira. É isso aí, Jacó. Em todo momento podemos evangelizar. A Paula colocou. Ô, galera, é verdade, a gente nem falou. Ó, pode comentar, manda pergunta. Obrigado, amor. entrar aí para Paula falar. tá. Eu tô ouvindo você em dois lugares, aqui no fone e na Paula ouvindo lá. Ah, mas É, dois lugares. tá com delay, por isso Tô, que é bom que tô, o fone falhar aí, você pega o. tô com delay. É, Mano, abre pra mim aí em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, do 3 a 5. O comentário, o segundo comentário, ele vai dizer: segundo as boas obras feitas em fé, servem também para nos dar segurança. Em sua primeira carta a Tessalonicenses, Paulo explica que sabe que eles são escolhidos de Deus. E aí, no decorrer dos versículos, do 3 até o 5, ele vai uhum. explicar o porquê que nós somos escolhidos de Deus, para que nós somos, essa obra do Espírito. Aí se você puder ler para a gente aí, fazer um comentário, 1 Tessalonicenses, do 3 ao 5. Pode até fazer o comentário no texto bíblico, para a gente, já que o Spurgeon ele dá uma resumida, ele é mais direto, né? Os caras eram bons para É. escrever mesmo. Você vê a diferença de um cara encher linguiça e o outro ser bem direto no que fala. Então, não estou falando mal do comentarista aqui, só estou dizendo que O o comentarista. Spurgeon é Spurgeon, né? O cara não ia estar Ah, aí é. mais de 100 anos e a gente lendo ainda o que o cara escreveu se o cara não fosse bom. Não, mas Já é que tinha perdido o no tempo. pessoal da contemporânea, você acha, eu acho que quem sou eu para estar, mas eu sou um pouco assim também. A questão de explicar bastante, né? Dar muita volta. Isso é coisa de americano, né? Pode ver que É. todo livro. Você pega um autor inglês, um livro do Lloyd Jones, às vezes, você pega um livretinho. Você me deu, acho que do Donald John, ele comentando o Jonathan Edwards, sabe? Com um negócio Ah, assim, tá. É fininho. dessa finurinha, mais um negócio. É. Você lê 3 páginas e sua cabeça já explode. Você pega autor americano, um negócio, um maçotão desse tamanho assim, e demora pra você entrar, às vezes, você tá entendendo o assunto, mas é americano, né, cara? Gosta de enredo, né? De filme normal.
É o Nem script. sei se nem sei se o Duncan deve ser, né? Mas é Hum, bom, não, isso não quer dizer que tá ruim não, viu, pessoal? O conteúdo é só, isso aqui é detalhe interno aqui de quem lê e tem preguiça. Dá preguiça. Quem quer ser mais direto, né? Eu vou É, falar assim, quem quando, lê, quem tem pouco tempo para ler tudo que tem. é, vamos lá então, 1 Tessalonicenses 1, 3 ao 5, pastor? Do 3 ao 5 aí você dá Tá, uma explicada eu pra gente aí. tô lendo na NVT. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos. Nossa luz pegou aqui. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Eu não sei se essa versão traz exatamente o que o comentarista está dizendo aqui, mas eu acho Não, que é é isso isso mesmo. mesmo, né? É isso mesmo. Porque ele vai destacar a questão da segurança, principalmente no versículo 5, né? Uhum. Vocês, mas com poder visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza, essa parte aqui, né? Uhum. Plena certeza de que era verdade que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Acho que o que o comentarista está dizendo é exatamente sobre isso, né? Que o evangelho foi. Paulo está meio que destacando que eles tiveram a experiência, né, a iluminação, né, a revelação do Espírito Santo, de que o que eles estavam pregando era verdade, não só, né, através do Espírito Santo abrindo os olhos dele, mas também reconhecendo a maneira que Paulo e os outros estavam se comportando, né? Tipo, Uhum. era algo diferente, né, das outras religiões que tinham, dos próprios judaizantes, da galera da região ali. Eles puderam não só ter a experiência espiritual, né, do chamado do Espírito Santo com eles, mas também através das atitudes dos missionários. É isso? Isso. Você já está no segundo. Nossa, é verdade que eu estou vendo o primeiro ponto do cara aqui, é bem grandão, né? É. Eu já fui pro segundo. Já foi Porque pro segundo. o primeiro ele vai falar aquilo que a gente já tinha comentado, porque somos É. salvos pela graça, né? E aí depois até a gente vai Uhum. falar o que fé é essa no próximo estudo. Mas o segundo, ele está dizendo da garantia e segurança que estamos, de fato, praticando as boas obras e a segurança de estarmos em Cristo. E é interessante destacar também, Jacó, que ele vai falar no versículo 6 e 7 algo que não está no nosso comentário, mas chama atenção. Ó. De fato, Uhum. vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então, vocês nos imitaram, e Paulo já coloca que ele é imitador do Senhor, né, de Cristo, pois Uhum. apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E aí o verso 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Ou seja, o evangelho que é de fato transformador, ele vira um evangelho modelo. Não modelo É. sendo só o evangelho, mas a gente passa a ser o modelo desse evangelho, né? Somos moldados, modelados, e ainda que no sofrimento, nós somos modelo para os outros. Então, a mesma questão deles serem imitadores de Paulo, como Paulo é imitador do Senhor, os outros passam a ser imitadores deles porque eles imitam Paulo, que imita o Senhor e tal. Mas a fonte é É, sempre o e o Cristo. 8 e 9 vai falar disso, né? O 8 e 9 ele vai dar
essa continuidade, né? Esse movimento de transmissão, né? Então vai lá, continua O aí. Paulo. Não, não, porque o texto começa de Paulo falando que Paulo está chegando, trazendo o evangelho para eles, e eles vendo o comportamento de Paulo, né? Uhum. Aí Paulo está elogiando eles por terem recebido, né, através do Espírito Santo, e passar a ser imitadores dele, né? E de Cristo. E aí o outro vai falar, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, como ele já tinha falado um pouquinho lá, né? Até mesmo além da Macedônia e da Acáia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. E aí não precisamos sequer mencioná-lo, pois as pessoas, essa parte que eu quero chegar, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Então é isso. Não é o testemunho só do Espírito Santo, mas é o testemunho partindo deles e sendo visto e comentado pelos outros, né? Essa coisa do fruto, né? Da semente o fruto ser colocado ali, independente de quem leva, né? Mas ele está ali para alguém levar. Então vai ser um pássaro, vai ser um animal, vai ser um bicho maior, um animal de porte maior, vai ser um ser humano, vai ser o próprio vento. Mas uma vez que o fruto vem para fora, né? E lembra que a finalidade do fruto é a semente. Então, a boa obra, que é o fruto, também a finalidade não é ela ser reconhecida em si, né? Tipo, olha como a IBEM faz coisa legal, como é uma igreja boa, porque ela faz isso, faz aquilo, faz... Não, mas se o final for o nome da IBEM ser reconhecido, tá errado, né? Se for o Jacó ser reconhecido porque ele faz isso, o Maurício ser reconhecido porque ele faz alguma coisa, tá errado, porque o final do fruto é a semente. Então, esse destaque que Paulo dá sempre no Evangelho, na imitação de Cristo e na obra do Espírito Santo, também serve para a gente pegar no texto o que o texto realmente quer dizer, né? E Toda obra é para isso. é para que o homem volte, é o religare que a religião não conseguiu fazer. Uhum. O objetivo é que o homem volte para ele, né? Para que a glória dele seja manifesta. Que é o texto que nós lemos lá de Pedro. Uhum. Lá no início da nossa pergunta, deixa eu voltar aqui, na parte final. Observando-vos em vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que tudo isso sempre aponte para o Senhor, né? E não para o homem. No tempo que o homem quer tanto aplauso, né, cara? No tempo que o homem quer ser reconhecido por tanta coisa que diminua a gente e que Cristo seja engrandecido em nós. Amém. E amém. Mano, você ora aí pra gente terminar. Poucos comentários hoje, o pessoal tá com frio aí, tá acompanhando. Se você acompanhou até aqui e gostou do estudo, compartilhe essa ideia. Vai estar daqui a pouquinho, a gente lança ele lá no YouTube também. Você pode compartilhar com mais gente aí. Mas o ao vivo é mais legal, né, cara? Quem acompanha na hora aí, troca ideia. Pode até ajuda entrar mais aí. nós. Quiser entrar na próxima aí, a pessoa não participou. Aqui o pessoal pegou esse horário, cara. Tem muita gente fazendo também domingo de manhã também. Jeremias Pereira faz, Pegar no nosso Paulo Bosch horário. começou a fazer também. Paulo Bosch chegou a notificação dele aqui um pouquinho antes das suas, às 8. Eu falei, pô, pastorzão, aí tá difícil, né? Os caras são fogo, hein? Copiando a gente. Pô, copiando a gente. Oi, Ângela, tudo bem? Paz. Galerinha aí. Entrou aí. Um abraço pra família aí. Então, mas a gente vai indo. Perseverar, vamos perseverar. Vamos. Aqui, falta quantas perguntas? Estudo 35, semana que vem, a gente vai entrar depois desse estudo numa terceira fase do livro. Aí a gente está indo para uma fase aqui bacana demais.
que Oh, é Espírito Santo. espírito, restauração e o crescimento em graça. Não é crescendo em graça, não, daquela igreja muito louca, não. É crescimento em graça, diferente. Espírito Santo, eu vou falar de Né, fogo velho? aí, ó. Fogo puro. Mas Chupa Bala já a House, primeira vamos falar figurinha aqui tudo aí. já é uma chaminha aqui já. Quem sabe se é um Hadug na live aí, ó. Um Hadouken. Como diz o Hernandes Dias Lopes, falando do sermão da gente, você tem que pôr fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Não foi. Hernandes É é verdade. bom. Tem que avivamento, meu amigo, avivamento. Quando tem que botar uns fogos aí. E aí, morar. Opa, então, nem vou, né, infelizmente hoje não é até mais, né? Tô preso aqui das estradas aí. Ah, é, cara. Não, mas a gente. Ah, deixa eu Mas deixar um aviso aqui eu pro vou pessoal. acompanhar. A gente vai ter ceia hoje, conforme combinado, tá? Tem culto de ceia hoje às 19 horas, conforme combinado, mas devido a tantos irmãos que estão viajando com dificuldade da estrada e tudo mais, a gente vai ter ceia também no outro domingo, duas ceias aí nesse mês de janeiro, beleza? Então, para quem não Tomar. participou nessa, dá para participar na repescagem. Dá tempo de se arrepender Dá ainda, tempo hein? de se arrepender e participar da próxima. Antigamente você fugia da ceia também, quando você era adolescente? Você Poxa, ficava meio com muito, medo? cara. Muito, 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 muito. Adulto também já fugi bastante. Ficava meio Mas com o que medo. eu mais fugia, o que eu mais fugia era quando eu visitava as igrejas dos meus amigos e os caras vinham querendo orar, pôr a mão na cabeça. Aquele negócio pra mim era o horror, Ah, cara. Falei assim, esses caras vão quando eu querer era ficar me da derrubando Assembleia, aqui, vai querer me quando eu era da empurrar, Assembleia dava vai me dar uma medo, cara. rasteira. Oi? Que na Desculpa. Assembleia, não, quando eu era da Assembleia dava medo também, né? Então, cara, eu vi o Eu pessoal era tudo. meio. E os caras não expulsavam Jacó, eles iam colocando o pessoal tudo em cima, assim, ia pondo lençol por cima. Eu falei, Deus do céu, que negócio doido é esse? Fala, Augusto, beleza? Ananias, Bem-vindo, Zé Gotinha. Ananias e Safira, assim, tinham medo. Falava, ah, Deus, vai. Como diz, eu cito muito o Paulo Júnior aqui, porque ele tem umas histórias muito bacanas, mas como eu já ouvi até dele, ele falou assim, eu vou. Ele falou, se eu não tomar a ceia, Hum. eu falei, se eu tomar a ceia, Deus me mata, né? E se eu não tomar, e se eu não tomar, a igreja me mata. Aí ele fala, Deus, eu vou contigo mais uma vez. Segura a onda aí. Ele é Quebra, misericordioso, né? A igreja quebra não só. tem tanta A misericórdia, não. igreja não tem tanta Não misericórdia. tem, Então não, quebra só mano. mais essa. Que na É, próxima, né, mês que vem, eu dou um jeito de melhorar. Então, os caras passam o trator em nós, mano. Cê é doido. então ter duas ceias no mês ajuda aí, galera. Sim. Mas Né, não então? falta domingo, né? Vai no banheiro na hora, sei lá, vai no. Aproveita que é a fechadinha ainda, pastor, é a que vem, é a É, que é da lacradinha pandemia ainda, ainda, né? é. É, tem que Então, ser, né? aproveita que é lacrada, deixa na mão ali, né? É. Depois Não, só devolve. depois Devolve ali misturada, né? tem que usar É, lacrado. vamos Vamos, orar, então. vamos lá. Vamos Vamos lá. pro que O papo tá interessa. bom. Depois a gente faz qualquer coisa, faz uma videochamada Boa só para dar resenha. risada. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento, Senhor Deus, por olhar aqui, ó Deus, para o relógio, ver que o tempo passou tão rápido e falando, foi até pouco, ó Deus, porque falar de Ti, olhar para a Tua palavra, olhar, Deus, para irmãos que dedicaram seu tempo e estudo, ó Deus, e compartilharam conhecimento também, ó Deus, conosco através desse material. Isso enche o nosso coração de alegria. Senhor Deus, o que temos feito, Deus, aqui é primeiramente um privilégio, Pai, um prazer estarmos juntos nesse período falando de Ti, compartilhando a Tua palavra, sem nenhuma, ó Deus, pretensão de que sabemos alguma coisa, Deus, por nós mesmos, de que o nosso conhecimento vai estar trazendo algo novo, algo diferente, ó Deus, mas na verdade estamos só aproveitando a oportunidade de estarmos, ó Deus, em família
diante da tua presença e nos alimentando, Deus, do pão, que é a tua palavra e a tua verdade para Verdade. nós. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado pela tua palavra que é eterna e nos ajuda, Deus, a viver nos nossos tempos. O Senhor continue, Deus, abençoando a vida do pastor, a vida da Paula. Oh, Deus, na frente do trabalho da IBEM, que o Senhor esteja, Deus, cada vez mais fortificando. Ó Senhor, trazendo sabedoria, trazendo, ó Deus, proteção, paz, ó Deus, e em tudo, ó Deus, nos planos deles, ó Deus, diante de Ti, seus familiares, em nome do Teu Filho Jesus. Abençoe, Deus, também a cada membro da nossa igreja, da nossa comunidade, que Você esteja guardando, Senhor Deus, abençoando, respondendo, ó Deus, as orações, aquecendo, ó Deus, os corações, e que esse ano, ó Deus, que já se mostrou bastante desafiador, ó Deus, desde o início, que o Senhor nos ajude, nos une, nos fortifique cada vez mais. Mais uma vez te pedimos sobre todas as pessoas que têm sofrido, ó Deus, com, com as tragédias, ó Deus, com as chuvas, com as doenças. Senhor, sabemos que isso não é novidade, isso não deve, ó Deus, nos espantar, ó Deus, ou nos assustar, porque está escrito na Tua palavra que viria e tem acontecido há tanto tempo no mundo sempre, mas a cada vez, ó Deus, que isso bate perto da nossa porta, nosso coração, ó Deus, se entristece, e porque sabemos que esse é o fruto do pecado. Mas também, ó Deus, se enche de esperança, porque sabemos que a cada má notícia que vem, surge, ó Deus, o grito de Maranata, surge, Senhor, a notícia de que o Senhor está próximo, de que sua vinda está, ó Deus, chegando e que o reino, ó Deus, que trará paz, que enxugará as lágrimas, também está chegando. Amém. Ó Senhor Deus, por isso nós te agradecemos por essa esperança e te pedimos que nos fortifique, nos encha, Deus, cada vez mais com ela. E que nós, ó Deus, que já estamos presentes, ó Deus, esse reino já é presente, ó Deus, em nós. Ele já é presente na nossa vida, que nós possamos, ó Deus, arrumarmos, ó Deus, meios inspirados, ó Deus, por Ti, para comunicar, ó Deus, e também levar o Seu reino a quem quer que seja que esteja ao nosso redor, ó Deus. Que ao chegarmos, ó Deus, nos lugares, a Tua presença em nós, ó Deus, testifique para as pessoas que o reino está próximo, que o reino chegou e que o choro pode ser acalmado, a ansiedade pode ser, ó Deus, acalmada, que aflições podem ser, ó Deus, acalmadas, porque a Tua presença está em nós. Cura-nos, Senhor Deus, movimenta, Senhor Deus, nossos corações na Sua direção. E para que a Sua igreja cresça, que seu reino avance, ó Deus, através de nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, amém. Grande abraço, galera. Obrigado a todos aí que acompanharam. Deus Paz a todos abençoe. aí. Tamo junto, Jacó. Paz. Pastor, abraço. Até.